E é sobre esse assunto que a gente segue falando, sobre a derrubada dos vetos do presidente Lula ao novo licenciamento ambiental, uma derrota para o governo e principalmente para o meio ambiente. Quem se junta a nós é o Carlos Bocuí, que é ambientalista e presidente do PROAMB. Oi, Bocuí, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida mais uma vez. Boa tarde, Rayane, boa tarde, Eduardo. De novo, estamos com problemas, né? Vamos conversar sobre isso. É justamente isso que a gente quer conversar com você hoje aqui no TJ, Bocuí. Os povos indígenas foram muito impactados, né? Quais os principais vetos que foram derrubados da nova lei de licenciamento? Olha, eu acho que algumas questões são importantes para toda a população, né? A questão é mais ou menos assim: eu quero vender carros mais baratos, deixar o carro mais acessível. Então, para vender o carro, eu tiro o cinto de segurança, eu tiro o freio, né, que garante a boa freagem do automóvel, eu diminuo a qualidade da direção do veículo. Quer dizer, eu torno o veículo mais barato, mas, em compensação, ele fica inseguro, não é? Ele não oferece segurança nem para quem está dirigindo e nem para aqueles que estão transitando pela cidade. Então, o licenciamento ambiental é isso. Ele é norma de segurança, né? Ele garante a segurança das pessoas, garante a segurança do meio ambiente contra a poluição, contra a degradação ambiental. Então, quando se tiram esses requisitos de segurança do licenciamento ambiental, você comete eu diria, uma questão inconstitucional, já que a Constituição brasileira ela garante que o meio ambiente tem que ser respeitado e a qualidade ambiental também, não é? Então, está certa a ministra do Meio Ambiente quando ela diz: vamos ao STF. E não tem jeito. A questão é constitucional, não é? Já que o Congresso não faz uma boa norma, ela tem que ser feita de acordo com os princípios constitucionais da proteção do meio ambiente e da saúde pública. Então, a Justiça é que vai decidir sobre essa retirada ou não dos elementos da política nacional de meio ambiente. Me parece, no mínimo, né, Bocuí, uma incoerência, né? A gente acabou a COP há poucas semanas, né, em que o mundo estava pensando em formas para salvar o planeta e depois uma decisão dessa do Congresso Nacional. E muitos têm dito que a derrubada dos vetos foi como o enterro do licenciamento ambiental aqui no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? O que isso representa de fato para o meio ambiente, Bocuí? Olha, é como você disse, na verdade, quando você retira as salvaguardas, né, e você realiza um ato como esse, isso demonstra que nós temos um Congresso que ele não está priorizando a população, a segurança da população, mas ele está priorizando apenas o interesse econômico. E o segredo da sustentabilidade é você compatibilizar a geração de renda, o emprego, as atividades econômicas com a proteção ambiental, não é? Então, várias dessas medidas, por exemplo, quando você admite que os estados podem regrar o licenciamento ambiental, de repente um estado começa a facilitar mais do que o outro para atrair investimentos, né, para essa região. Então, na verdade, esse processo ele provoca uma desorganização da política nacional do meio ambiente, fazendo que uma norma geral ambiental que tenha validade para todo o território nacional, ela seja fragilizada, né? Então, o licenciamento ambiental, ele é essa salvaguarda para a sociedade, ele é importante para todas as pessoas, né? Para o meio ambiente e, de fato, se não for respeitada, a questão tem que ser resolvida na justiça, não é? E, como você diz, Eduardo, toda essa discussão sobre qualidade ambiental trazida pela COP30, ela tem muito a ver com a questão do licenciamento ambiental, que trata, caso a caso, de emissões, por exemplo, de gases, não é? Então, de fato, o licenciamento ambiental ele tem muita relação com a questão do aquecimento global, que é uma ameaça para toda a sociedade também. Bocuí, antes da gente finalizar, né, com a derrubada do veto, será dispensado o licenciamento ambiental para os serviços e obras de manutenção. Eles poderão fazer o licenciamento autodeclaratório. O que isso, na prática, representa para quem está em casa conseguir entender? É muito fácil entender. Imagine que alguém vai dirigir um grande caminhão de porte e tem que tirar
a sua habilitação, a sua licença, a sua carteira de motorista. Essa pessoa, no caso, seria como se ela simplesmente declarasse que ela sabe dirigir e saísse por aí dirigindo um enorme caminhão, né? Então, o licenciamento autodeclaratório, ele apenas é feito quando aquele que faz o empreendimento, ele diz: o empreendimento vai ser bom, vai cumprir todas as regras, vai cumprir todas as normas. Então, é como se a gente dispensasse uma aferição por parte do órgão. É como tirar uma carteira de motorista apenas declarando que você sabe dirigir, né? Então, isso é um absurdo completo do ponto de vista de sistema de gestão. Isso coloca em risco a sociedade. E pelo que a gente está entendendo, né, não vai terminar com essa votação que aconteceu ontem no Congresso Nacional, com essa promessa do governo pretendendo levar o assunto para o Supremo Tribunal Federal. Bocuí, muito obrigado mais uma vez por você participar, porque daí você esclarece para todo mundo, porque às vezes é um pouco complicado o assunto, mas assim fica mais fácil para a gente poder entender. Muito obrigado, viu? Boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, espero que a gente consiga manter essas regras de segurança para a sociedade brasileira. A gente continua acompanhando com certeza. E falando sobre a realização da COP30 aqui no Brasil, uma das principais questões levantadas pelos especialistas foi sobre a necessidade de se fazer a transição energética. E o Brasil aparece como um dos países que tem as melhores condições climáticas para isso. Mais de 88% da matriz elétrica do Brasil vem de fontes renováveis, como as energias eólica, solar, biomassa e de recursos hídricos. Nos Estados Unidos, apenas 21% vem de fontes verdes. A Europa tinha 39% de energia limpa até 2019. No ano passado, a União Europeia confirmou que quase metade da energia elétrica vem de fontes sustentáveis, 47,5%. Lá eles pensam na eletrificação total, enquanto que aqui no Brasil, dadas essas nossas possibilidades de fazer essas combinações todas, você não precisa necessariamente eletrificar tudo. Óbvio que eletrificar tem a vantagem, mas, por exemplo, como você também tem os aspectos relacionados à produção de biocombustíveis e você tem potenciais grandes. O IEMA, por exemplo, tem um estudo recente agora sobre o potencial de uso de biocombustíveis, principalmente no transporte. Lá na Europa você não tem um espaço, a área necessária para você produzir tanto, vamos dizer, gasolina, verde, etanol e óleo diesel de fontes renováveis como tem aqui. A potência e a duração dos ventos são fatores que influenciam na capacidade de geração de energia eólica. As principais usinas de geração de energia ficam no Nordeste do Brasil. A energia solar é mais predominante no Sudeste do país, com as principais usinas instaladas em Minas Gerais e São Paulo. E até a posição de inclinação das placas também influencia bastante na captação da energia solar. Essas, por exemplo, são mais inclinadas em direção ao norte. Isso porque estamos falando da região sudeste do Brasil, mais ao sul do globo terrestre. Conforme a gente vai subindo o globo em direção às regiões centro-oeste, nordeste, norte do país, a posição das placas também muda bastante. Estão mais assim, inclinadas, conforme vamos subindo, elas vão ficando mais horizontais. Tudo isso para captar ainda melhor a energia solar. Tudo o que é captado nessas placas é transportado para usinas de geração, através de linhas de transmissão, um longo caminho, que termina com a energia chegando a residências, comércios e indústrias. Ainda que 22% da matriz elétrica do país seja abastecida por energia solar, os impactos causados por outras fontes energéticas permanecem evidentes. O Dinei participou da COP30, representando uma ONG responsável por levar energia solar a projetos sociais e à comunidade da Babilônia, no Rio de Janeiro. As alterações no clima refletem na realidade que ele e milhares de pessoas enfrentam no Rio. O recado a gente deu na COP. A transição energética, né, ela vai partir das periferias, vai partir das áreas pobres. Então, quem tem que ser o protagonista disso são as mulheres periféricas. Isso é super importante, a gente pautou isso lá, deixamos claro, entregamos esse documento e a gente tem muita convicção que as coisas vão andar, vão dar certo, porque está muito quente e vai ficar mais quente ainda. A gente tem que deixar claro isso, né? Então, para a gente que é pobre, o conforto térmico é dignidade humana. A gente estava no Pará, um estado maravilhoso, receptivo, né? Um povo acolhedor,
quente, e ali foi muito bom a gente debater também a questão do conforto térmico, de trazer, porque você está sentindo calor, é hora de você conseguir mobilizar as pessoas, porque poucas pessoas se falam no Rio de Janeiro sobre refugiados climáticos. É isso, né? Se na tua casa, eu moro aqui, Babilônia, Chapéu Mangueira, você mora em outra comunidade, na tua casa tem ventilador, um ar-condicionado, minha família vai dormir na sua, porque lá a galera vai ter, não, vai conseguir dormir por conta do refresco, né? Melhor conforto. Melhor conforto. O que aconteceu nas praias carioca no último verão, com a sensação térmica de 60 graus, uma sensação térmica, as pessoas começaram a ocupar as praias. Não é que as pessoas estavam ficando até tarde. Pela roupagem, pela pesquisa e pelo que a gente viu, são pessoas que estavam saindo do subúrbio, são pessoas que estavam saindo da Baixada Fluminense, e tem que acessar a praia mesmo, é óbvio que e tem que acessar a praia, mas eles estavam acessando a praia para se refrescar. Para que as discussões concluídas em Belém reforcem o compromisso com a transição energética, é preciso segurança para o mercado. Essa especialista aponta que decisões recentes abrem brechas para a continuidade de fontes poluidoras, o que vai na contramão daquilo que foi discutido na COP30. O Brasil tem tudo para ser um líder mundial quando a gente olha para a transição energética, porque a gente já tem uma matriz elétrica que ela é muito limpa e uma matriz de energia que é também bastante renovável. E o que a gente percebe é que, apesar do país ter todas as condições ao seu alcance para assumir essa liderança, né, porque a gente já tem uma matriz que é bastante limpa e porque a gente tem muitos recursos renováveis disponíveis, sol, vento, água, biomassa, muitas vezes falta ainda um compromisso maior do poder público com essa transição. Então, por exemplo, foi muito triste ver que uma semana antes da COP acontecer, a gente aprovou no Congresso Nacional Brasileiro uma medida provisória que renovava as concessões e as outorgas de térmicas a carvão, uma fonte que o mundo inteiro tem lutado para se afastar e para deixar no passado, e a gente aqui querendo prorrogar essas concessões por mais aí 30 anos. Então, o Brasil é um país que ele dá muitos sinais mistos do ponto de vista de política pública para o setor de energia. E o prejuízo que esses sinais mistos trazem é que o setor de energia é um setor de investimento e de infraestrutura. Então, como um setor de infraestrutura, a gente precisa de uma segurança jurídica de longo prazo.